Olá pessoal, o grupo é formado por Bruno Paulista e Karine Dirino. O tema dessa videoaula é o teorema dos cossenos. O objetivo dessa videoaula é demonstrar e exibir algumas aplicações do teorema conhecido como lei dos cossenos, e entender a lei dos cossenos como uma generalização do teorema de Pitágoras. Com isso, trabalharemos duas questões, uma motivadora e uma do Enem 2017. Questão motivadora. Dois navios, A e B, estão ancorados na proximidade de um cais. De um ponto C do cais, observe-se os dois navios de modo que a medida do ângulo ACB é 60 graus e a medida do segmento CA é de 5 km. E a distância de C a B é 8 km. Calcule a distância entre os dois navios. Então, considere esse triângulo ABC um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos são agudos. E de forma que a gente conheça as medidas dos três lados desse triângulo, no caso Azinho, Bzinho e Czinho. E também a medida de um ângulo, o ângulo A. O que a gente sabe também é o teorema de Pitágoras, que se aplica ao triângulo retângulo, e diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente vai fazer aparecer aqui um triângulo retângulo, para que a gente possa utilizar o teorema de Pitágoras. Como? Eu vou traçar aqui a altura relativa ao lado AC, certo? Tracei a altura BH, vou chamar esse ponto aqui de H. Então, a gente tem a altura relativa ao lado AC. Então, nós formamos dois triângulos retângulos. A medida de AC é Bzinho. Eu vou chamar a medida de H de X. Então, se aqui mede X, consequentemente, esse outro segmento formado pelo ponto H, ele mede B menos X, certo? Então, agora nós temos dois triângulos retângulos e vamos aplicar o teorema de Pitágoras para esses dois triângulos retângulos. No triângulo ABH, nós temos que a hipotenusa é C e os catetos são X e a altura, que nós vamos chamar de Hzinho, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que C ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Já no triângulo BCH, a hipotenusa é A e os catetos são B menos X e H. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B menos X ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Considerando que a gente não sabe a medida dessa altura, a gente não sabe o valor de H, então é interessante eliminar esse H. Vou fazer isso subtraindo essas duas equações. Então, vou subtrair essas duas linhas. Então, eu vou ter que C ao quadrado menos A ao quadrado é igual a X ao quadrado menos, eu vou desenvolver essa expressão, que é um produto notável, B ao quadrado menos 2bx mais x ao quadrado. H ao quadrado, desculpa, H ao quadrado menos H ao quadrado, zero, né? Então, sumiu esse H. Vou organizar essa expressão. Então, eu tenho que C ao quadrado menos A ao quadrado é igual x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Fazendo o jogo de sinais, menos b ao quadrado mais 2bx, certo? Vou isolar o A ao quadrado. Então, vai ficar menos A ao quadrado é igual a menos b ao quadrado menos c ao quadrado mais 2bx, certo? Multiplicando todo mundo por menos 1, então, a gente tem que A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bx. Relembrando que a gente conhece as medidas de A, B e C. Então, a medida desconhecida aqui é o x.
Mas voltando aqui ao nosso triângulo ABH, o x ele é o cateto adjacente a A, e a gente conhece o valor de C. Então, cateto adjacente e hipotenusa, a gente tem o cosseno. Então, o cosseno do ângulo A, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é x sobre C. Então, isso implica que x é igual a C cosseno do ângulo A, vezes o cosseno do ângulo A. Então, nós temos agora um valor para x, que depende de valores conhecidos. Substituindo, aqui nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2B C cosseno de A. Ok. Então, essa expressão que nós chegamos aqui é um teorema conhecido como a lei dos cossenos. Então, o que me fala a lei dos cossenos? Que em um triângulo acutângulo qualquer, a medida oposta ao ângulo que a gente tem, ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo conhecido. Lei dos cossenos. Triângulo obtusângulo. Para o triângulo obtusângulo, iremos trabalhar de maneira análoga, ou seja, primeiro iremos traçar a altura relativa ao lado AC. Sendo neste caso, como o triângulo é um triângulo obtusângulo, ou seja, o ângulo A é um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90, a altura relativa ao lado AC, ou pé da altura, melhor dizendo, ele vai se encontrar na reta do segmento AC, Então, ao traçar a altura, nós temos o segmento AH. Não sabemos quanto mede, então vamos chamá-lo de X. Nós obtivemos aqui o mesmo do triângulo ocutângulo, os ABH e CBH, os dois triângulos. Então, vamos fazer o uso do teorema de Pitágoras. Vamos fazer a hipotenusa ao cateto ao quadrado, H ao quadrado, mais x ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado, primeiro triângulo. Segundo triângulo, H ao quadrado, mais, diferente do triângulo ocutângulo, no triângulo obtusângulo, a gente vai somar B mais x ao quadrado, igual a A ao quadrado. Porém, nós não temos a medida da altura. Se nós não temos a medida da altura, não vale a pena continuar com ela. Então, como que a gente vai fazer para cortar esse H ao quadrado? Subtraindo a linha 1 pela linha 2. Subtraindo a linha 1 pela linha 2, a gente corta, vai ficar H ao quadrado menos H ao quadrado, cortou. Vai ficar x ao quadrado, menos, do lado de cá da igualdade, né? Menos o produtinho, que é o quadrado do primeiro, mais o primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual a C ao quadrado, menos A ao quadrado. A gente pode cortar x ao quadrado, menos x ao quadrado, com mais x ao quadrado. Reorganizando essa equação, a gente fica aqui A ao quadrado, passando para cá, igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais 2bx. Correto? Pensa comigo, gente. Esse x é um cateto adjacente. Esse ângulo A é um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90. Então, aqui, podemos falar que é 180 menos o ângulo A. Correto? Sendo assim, temos que o cosseno de 180 do ângulo A é igual a x sobre C. Porém, o cosseno do suplemento é menos o cosseno do ângulo. A justificativa para isso se dá no estudo da trigonometria, do círculo trigonométrico. Como não é assunto da nossa aula, fica aberto para pesquisa para vocês. Organizando aqui, a gente passa o x para cá, vai ficar x igual a menos C vezes cosseno do A.
Substituindo esse x encontrado na nossa equação, a gente vai ficar com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos bc vezes o cosseno do ângulo A. Então, observe aqui comigo que tanto no triângulo ocutângulo quanto no triângulo obtusângulo nós encontramos a mesma relação. Essa relação encontrada, que é chamada lei dos cossenos. Não fizemos o triângulo retângulo, mas pensem comigo. O triângulo retângulo, pense comigo, se o triângulo retângulo for 90, o cosseno de 90 é 0. O cosseno de 90 sendo 0, essa parcela toda some. Essa parcela toda sumindo, a gente vai ficar com a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, a gente recai no teorema de Pitágoras. Então, podemos olhar para a lei dos cossenos como uma generalização da lei de Pitágoras. Agora, retornando ao problema dos navios. O problema me disse que 2 navios estão sendo avistados do cais, a um ângulo de visão de 60 graus. O navio A está a 5 km do cais e o navio B a 8 km. Ele está perguntando qual é a distância entre os navios A e B. Então, esse exercício é uma aplicação direta da lei dos cossenos, porque a gente tem a medida de 2 lados de um triângulo e a medida de um ângulo. E a lei dos cossenos me diz que A ao quadrado, onde A é o lado oposto ao ângulo que a gente tem, é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o produto dos 2 lados vezes o cosseno do ângulo. Então, a gente vai aplicar a lei dos cossenos, onde o valor que a gente quer encontrar é x, que é justamente o lado oposto ao ângulo. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno de 60, que é o ângulo dado. Então, resolvendo, x ao quadrado é igual a 25 mais 64 menos 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. O cosseno de 60 é meio. Então, x ao quadrado é igual a 89 menos 80 dividido por 2, 40. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 49. Se x ao quadrado é igual a 49, x é a raiz de 49. Como a gente está falando de distância, nos interessa a raiz positiva, né? Então, x é igual a 7 quilômetros. Então, a distância entre os navios A e B é de 7 quilômetros. O problema que a gente vai resolver agora é do Enem de 2017. E ele fala o seguinte: uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado entre elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. Fiz aqui o esboço da situação. O ponto C é a ponta seca do compasso. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Continuando. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. E ele nos apresentou essa tabela. Se o raio
estiver entre 0 e 5, vai usar o material 1. Se o raio for maior que 5, menor ou igual a 10, o material 2, e assim por diante. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será. Então, nós vamos descobrir qual material a gente vai utilizar e responder a questão. Questão 169 do Enem 2017. Essa questão quer saber qual será o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção. Eles também falam que considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Tem os tipos de materiais e os intervalos dos valores do raio. O exercício fala que um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela e dispõe de um compasso que mede seus lados médios 10 cm e ele abre o compasso no ângulo de 120. Na videoaula de hoje, aprendemos o teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b pelo c vezes o cosseno do ângulo. Se a gente já sabe a lei dos cossenos, pensa comigo, a gente podemos utilizar ele aqui. A gente utilizando ele, ficaria r ao quadrado é igual a b, que é 10 ao quadrado, mais o c, 10 ao quadrado, menos 2 vezes o b vezes o c, confere? Vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 120. A gente sabe também que o cosseno de 120, vou colocar aqui no cantinho, o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Confere? E que o menos cosseno de 60 é igual a menos meio. Sabendo disso, podemos substituí-lo aqui. Ficaria r ao quadrado, já resolvendo a equaçãozinha, 100 mais 100 menos 10 vezes 10, 100 vezes menos 2, menos 200, vezes o cosseno de 120, que a gente sabe que é menos meio. Aqui, menos com menos, mais, corta, fica 100, correto? R ao quadrado é igual a 100 mais 100 mais 100. Totalizando R ao quadrado é igual a 300. Temos que R é igual a raiz de 300. Como estamos mexendo com geometria, vamos considerar o valor positivo. O que a gente sabe dessa raiz? A gente podemos fazer o que? Podemos fazer duas raízes. Raízes de 100 e de 3, correto? A gente sabe que raiz de 100 é igual a 10. E raiz de 3, como ele já deu no problema, que a gente podemos arredondar a raiz de 3 por 1,7. Então, 1,7. Resolvendo isso, vamos dar 17 centímetros. A questão é a 4, a correta. Ok?